Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Tributária pelo YouTube e à coluna Tributando pelo portal Roma News. Hoje nós temos a alegria de receber em nosso canal o Dr. Lucas Sá. Ele é um amigo, advogado, criminalista com atuação aqui no estado do Pará e em outros estados do Brasil e hoje nos ajudará na reflexão sobre os crimes contra a ordem tributária, isto é, as situações que, em razão de questões tributárias, poderão levar o contribuinte para a prisão. Lucas, meu amigo, muito obrigado pela tua presença, já era para você ter vindo aqui. Em razão dos seus compromissos, não tivemos condições de nós nos reunirmos, mas hoje você está aqui para nos ajudar nessa questão importante sobre crimes contra a ordem tributária. Seja bem-vindo. Domingos, eu queria antes de tudo agradecer pelo convite, porque a sua coluna aqui, a Tributando, é uma das mais acessadas e é algo extremamente interessante, porque hoje, quando a gente advoga na área criminal, principalmente nessa área de crimes econômicos, crimes tributários, é essencial que tenhamos um pouco de conhecimento, pelo menos, sobre a área de crime tributário, sobre a área de tributário. Então, a sua coluna ela veio exatamente no momento que a internet, a gente precisa de uma informação qualificada e a tua coluna traz algo de especial, algo de diferente. Já pessoas muito legais já foram entrevistadas aqui, pessoas de referência, de qualidade. Então, é um prazer poder ser chamado para participar do programa. Meu amigo, muito obrigado pelas considerações. Saiba que a recíproca é verdadeira. Deixa eu te perguntar, Lucas, quais são os crimes contra a ordem tributária? O que se entende por crimes contra a ordem tributária? Domingos, a grande questão não é bem definir o que seria o crime contra a ordem tributária, porque o principal mesmo é deixar muito claro que não é o fato da pessoa não pagar o tributo que ela vai responder criminalmente por isto. O que se investiga, o que se apura como crime tributário é quando há, nessa forma de não pagar o tributo, de não pagar o imposto devido, que você realiza alguma fraude, você prejudica a investigação, você omite alguma informação, por exemplo, você deixa de apresentar uma determinada nota fiscal, você frauda algum documento que é da fiscalização da Receita. Então, quando há essa fraude, quando há esse conluio, quando há essa maneira de você obstaculizar a sua tributação de maneira dolosa, de maneira intencional, aí você passa a responder por um crime tributário. Quer dizer, não é a simples inadimplência que levará o contribuinte para a cadeia. Tem todo um contexto que precisa ser verificado no caso concreto para se aferir se aquele contribuinte cometeu um crime contra a ordem tributária ou não. Porque exatamente, se nós levarmos apenas para a questão da inadimplência, do não pagamento, nós teremos problemas, não? É verdade. E nós temos que observar hoje uma situação muito importante, que o nosso país, ele está quebrado, né? E hoje há uma sanha, uma vontade, uma sede muito grande arrecadatória. Então, está se utilizando, já se chegou ao ponto hoje de se utilizar o processo criminal como uma das maneiras de você cobrar esse tributo que está sendo devido. Então, vou dar um exemplo muito claro. Quando chega, por exemplo, lá no escritório, um processo criminal, que é um crime tributário, a primeira coisa que nós vamos olhar, a primeira coisa que a gente verifica é como esse crédito, como essa dívida tributária foi constituída. Porque muitas das vezes há uma ilegalidade ou então há uma nulidade naquela constituição do crédito. E nós já temos posicionamento dos tribunais, inclusive súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que nos crimes de sonegação fiscal, você precisa, para ter crime, para iniciar uma investigação criminal, você precisa que o crédito, ou seja, aquela dívida esteja já completamente constituída. Ou seja, você que é empresário já tem que ter sido autuado, já tem que ter se defendido e todo o procedimento administrativo ter sido encerrado. Só aí que aí a gente vai saber para quem você está devendo, quanto você está devendo e por que você está devendo. Só nesse momento que fica apurada essa fraude é que você tem uma forma de iniciar uma investigação criminal. E muitas das vezes, Domingos, eu posso te dizer que esse crédito ele é mal constituído. Então, muitas das vezes você chega já numa fase de processo penal porque a pessoa foi mal defendida pelo seu advogado, às vezes tributarista. Quer dizer, nessa primeira fase, então, o advogado tributarista ele tem um papel importante porque ele entregará para o criminal um trabalho bem feito ou um trabalho mal feito. Ou um trabalho mal feito.
E muitas das vezes o que acontece? Quando chega já nessa área do criminal, nós temos, isso é importantíssimo, nós temos de nos aconselhar com contadores, nós temos de nos aconselhar também com tributaristas, porque o direito na parte criminal, de crime tributário, ele é como se fosse, que a gente chama na academia, de uma lei penal em branco. A gente precisa olhar para outra parte do direito, outro ramo do direito, para a gente poder defender o nosso cliente de uma forma satisfatória. E uma questão muito importante é ter uma qualidade, ter uma referência, pessoas que a gente busque e converse e discuta sobre isso, que era para que a gente possa defender a pessoa na área criminal com qualidade. Porque nós estamos tendo no país inteiro, e isso vem no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é dividido em 2 turmas hoje, primeira turma e segunda turma, principalmente na área criminal. E a primeira turma, quando ela fala na área penal, ela é uma turma que ela é muito dura, com direitos e garantias fundamentais, principalmente quando a gente fala de habeas corpus. Quando a gente vai discutir alguma ilegalidade processual, quando a gente chega na primeira turma, muitas das vezes o direito da pessoa não é observado de uma maneira correta, devida e séria. Séria é, mas não é observado conforme garante a Constituição efetivamente, porque se está olhando, isso é uma questão muito importante, está se olhando muitas vezes o processo penal como se fosse uma empresa, que ele tem que ter, com pouca coisa, tem que render muito. Então, todo esse cenário do Estado quebrado, a necessidade grande de se dar uma resposta à sociedade na área penal, faz com que muitas vezes as garantias das pessoas sejam jogadas para o lado e muitas das vezes pessoas são presas por crimes tributários. Crimes tributários esses que, ao meu ver, não deveriam nem levar à cadeia, porque o foco, o objetivo é reaver o valor. Quer dizer, o simples pagamento ou parcelamento acabaria com a história? Acaba. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconhecem que até ao final do processo, quando acaba o processo todo, já acabaram todos os teus recursos, você não cabe mais apelação, não cabe mais recurso especial, não cabe mais nenhum recurso, está transitado em julgado. Se você adimplir, se você pagar aquele valor que você está devendo, está extinta a punibilidade, ou seja, acaba o processo. Então, no frigir dos ovos, no final das contas, o que se quer ali é receber o valor. É uma forma de você cobrar com mais força o contribuinte. E aí nós temos também outras possibilidades, né? Por exemplo, nós temos a possibilidade de uma fase de expropriação de bens e também a fase por meio do sistema criminal fazer com que aquele crédito tributário seja recuperado. A função primordial não é pedagógica, de fazer com que aquela pessoa deixe de ter condutas que lesem o fisco exatamente, né? É ela pagar. É ela pagar, efetivamente. Tanto que nós temos hoje, quando você observa que uma pessoa foi presa por um crime tributário, geralmente associado àquele crime tributário, vem outros crimes. Ou é uma associação criminosa que já se querem colocar todos os sócios como se fosse uma quadrilha, que era chamada anteriormente, mas uma associação criminosa, uma empresa que é voltada para sonegar o fisco, que é muito difícil que aconteça algo disto, né? E já se coloca também junto com a lavagem de dinheiro. Então, nós temos hoje uma situação muito importante. Por exemplo, na data de hoje, houve uma decisão agora em Brasília, lá uma Câmara Especial, que estava analisando se o COAF, né, ele iria ser colocado para o Ministério da Justiça ou para o Ministério da Economia. Quando ele foi posto para o Ministério, e o governo tinha a intenção e tem a intenção de que ele fique no Ministério da Justiça. E a Câmara Especial, por uma maioria, entendeu que deveria vir para o Ministério da Economia. Isso dá uma representatividade muito forte, uma ideia muito forte do que o governo vê na questão de investigações. Eu te digo isso, Domingos, porque quando tu colocas o COAF, que é o órgão responsável por prevenir, por fiscalizar e por punir questões relacionadas ao financeiro, quando você coloca isso no Ministério da Justiça, ao final o que você está querendo é punição criminal. Você colocar ele no Ministério da Justiça, você não está colocando ele como um órgão fiscalizador apenas. Você está avisando ao final investigações criminais para encaminhar para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público dos Estados, para criminalizar. E quando você coloca
ele no Ministério da Economia, você está olhando o COAF como sendo um órgão de fiscalização e prevenção efetivamente econômica. E aí, ao final, se ele realmente apurar que há uma criminalidade, aí ele encaminha para a Justiça Penal. São olhares diferentes de dois ministérios sobre uma instituição tão importante que nós temos hoje. Agora me diz uma coisa, qual o perfil, se é possível nós traçarmos um perfil, qual seria ele em relação às pessoas que cometem os crimes contra a ordem tributária ou os crimes de colarinho branco, como nós também chamamos? Existe um perfil, pequeno contribuinte, médio contribuinte, grandes contribuintes? E eu faço essa pergunta a partir da perspectiva social realmente, porque existe uma mística quase em torno da ideia de que as pessoas ricas não vão para a cadeia. É isto que acontece realmente? Domingos, a questão tributária se coloca muito essa ideia de que se alguém já está enriquecendo é porque está lavando dinheiro, é porque está cometendo algum ilícito ou qualquer coisa do gênero. E não é esse o perfil que a gente visualiza. Muitas das vezes o que a gente visualiza é que o nosso país, principalmente dos últimos 5 anos para cá, ele está realmente numa crise muito grande e que a gente busca estar lutando para sair disso. E o que a gente vê é que os empresários, eles estão com uma grande dificuldade de realizar os pagamentos das suas folhas, o pagamento dos seus negócios. Então hoje o que está acontecendo mesmo é que ele está escolhendo qual tributo que ele consegue pagar, qual tributo que ele consegue escolher para pagar. E quando a gente fala de crime tributário, a gente tem essa possibilidade realmente de efetuar o pagamento e extinguir a punibilidade. Só que acontece que muitas vezes quando chega essa multa, a multa que vai derivar qual é o valor realmente que está efetivamente devido ao fisco e é apresentada para o investigado já na área criminal, para o denunciado, ele não consegue pagar. São valores absurdos, é valor para casa de milhões, às vezes dezenas de milhões, e a pessoa não tem capacidade de pagar com aquilo. Então ela realmente tem que se defender dentro do processo. E aí nós precisamos de um judiciário que garanta o direito de defesa daquele que está ali sendo investigado. Nós precisamos de um Ministério Público que denuncie de uma forma individualizada, que não denuncie todos os sócios de uma vez só. Porque tem que verificar efetivamente quem foi que participou, como foi, se não houve uma negligência, porque nós temos no direito duas figuras, que é o dolo e é a questão da culpa. A culpa é se foi uma negligência, se foi uma imperícia, se foi uma imprudência. E não há crime tributário culposo. Se você caminhar por esse lado do culposo, aí você seria atípica a conduta em determinados ilícitos. Agora, Lucas, encaminhando a nossa conversa para um final, existe uma crise, eu penso hoje, que envolve os direitos fundamentais. Não sei se em algum momento da nossa história recente as pessoas questionaram tanto a efetividade, o conceito dos direitos fundamentais, porque na esfera criminal isso é muito forte. Existe um direito fundamental para a prática de crimes, porque quase sempre se invoca a proteção de direitos fundamentais para a defesa criminal. Mas nós temos situações, por exemplo, que o próprio Supremo já disse que é possível, a título de ilustração, a Receita Federal e também as receitas estaduais e municipais ter acesso à atividade financeira do contribuinte sem ordem judicial. Como é que você analisa esta questão, fazendo uma reflexão final aí da nossa conversa? Meu amigo Domingos, essa sua pergunta ela é muito pertinente e extremamente atual. Hoje, por exemplo, teve a medida provisória 870, que foi decidida também lá nessa questão da comissão especial, que foi remetido para a comissão para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado, e pode até passar por um veto presidencial. O que acontece ali? Os auditores fiscais estão investigando a prática de ilícitos tributários e eles estão investigando também quando eles verificam se há crime de corrupção, se há uma possibilidade de crime de lavagem de dinheiro, eles continuam realizando a investigação sobre isso e quando concluem, encaminham às autoridades competentes. O que diz essa medida provisória? Diz essa medida provisória, 870, que eles não podem fazer isso, porque seria um abuso de autoridade. O que eles podem apurar é a questão de tributário. Mas agora, os outros ilícitos que seriam lavagem, corrupção, qualquer outro crime envolvido relacionado com esse tributário, eles teriam que comunicar imediatamente ao judiciário. Porque nós temos uma situação que ela é muito importante. Qualquer investigação,
ela vai atuar sobre algum indivíduo, ou alguma pessoa jurídica, se for crime ambiental, que é outro caso, mas vai atuar sobre o indivíduo. E há algumas pessoas que possuem cargos que têm foro por prerrogativa, por exemplo, né? Que é muito criticado hoje, tudo mais, mas ainda existe. Teve um caso agora recente sobre uma investigação que foi realizada contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. E foi uma investigação que foi realizada sem comunicar ao Supremo. Então, foi uma investigação realizada por auditores que investigaram ilícitos sem comunicar à Suprema Corte. Ou seja, houve uma investigação que feriu toda a jurisprudência da Suprema Corte que diz que o Tribunal Supremo tem que ser comunicado, o Tribunal Detentor daquele foro tem que ser comunicado sobre a investigação. Então, esse tipo de questão é muito importante. E não há um direito fundamental de cometer ilícito, mas há um direito fundamental de ser bem acusado, de ser acusado em conformidade com a lei. E hoje o Ministério Público está super poderoso, é um órgão extremamente respeitado, é um órgão que a sociedade confia, mas ele tem que acusar nos limites da lei. Ele não é um suprapoder, ele é o órgão responsável por acusar alguém. Então ele tem que acusar de uma maneira muito delimitada. Dentro da lei tem que dizer o que você cometeu, quando cometeu, de que forma foi a fraude, qual é o valor. Ele tem que definir isso muito bem, porque o acusado, o réu, o investigado, ele tem que saber do que ele está sendo acusado para ele se defender. Porque é Estado contra indivíduo, e o Estado sempre é mais forte que o indivíduo. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso canal. Eu não posso deixar de, uma vez mais, louvar o seu trabalho, agradecer a sua amizade, torcer por você, pela sua atividade, e nós esperamos que outras oportunidades aconteçam para que a gente continue trocando ideias, né, fortalecendo a nossa advocacia, comungando de valores essenciais para a democracia, que é aquilo que nos importa. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Domingos. E eu queria também mandar um recado para todas as pessoas que estão assistindo, né, para dizer o quão importante é essa coluna. O quão importantes são os temas que estão sendo discutidos aqui, porque são extremamente atuais e extremamente necessários para esse momento que o nosso país está vivendo. E ver uma pessoa jovem, uma pessoa séria, que tem capacidade técnica, conduzindo isto, é algo que aqui na nossa região norte a gente tem que louvar e tem que parabenizar. Muito obrigado. E a você que nos acompanha sempre pelo Portal Roma News e pelo YouTube, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio do nosso trabalho. Nós nos encontraremos na próxima semana.